Eu convido os meus irmãos para abrirmos então a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 9, versos 33 a 50. Marcos 9, 33 a 50. Diz o texto: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorrieis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os discípulos, ou os 12, e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado, do que tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Amém. Nós vamos meditar sobre o tema, os valores absolutos do reino de Deus. Os valores absolutos do reino de Deus. É interessante observar que Jesus acabara de falar, no contexto aqui, sobre alto sacrifício, da disposição dele de ser entregue nas mãos dos homens, de morrer. E nesse contexto de alto sacrifício, os discípulos estão conversando sobre autopromoção. Enquanto Jesus está pronto a dar a sua vida, os discípulos estão discutindo entre eles quem é o maior. Na verdade, os discípulos estão na contramão do ensino e do Espírito do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, você vai perceber que os discípulos não compreendem, não entendem e não reagem de maneira correta ao ensino de Cristo sobre o sofrimento. E Jesus Cristo, então, que tinha dado um tempo para eles andarem um pouco distante dele, talvez porque Jesus naquele momento quisesse ficar um pouco só para refletir sobre essa caminhada para Jerusalém. Esse é o momento em que Jesus está passando por Cafarnaum, mas é o momento da reta final para Jerusalém. Possivelmente os discípulos ficaram um pouco para trás. E quando chegam em casa, Jesus pergunta: o que é que vocês conversavam no caminho? E diz a Bíblia que eles guardaram silêncio. O fato de eles terem guardado silêncio é que eles ficaram, de certa forma, envergonhados pelo tema que conversaram. E Lucas nos diz que Jesus sondava o coração deles e sabia sobre que assunto eles falavam. O fato de eles guardarem silêncio significa também que eles se aferraram à posição deles, sem mudar de opinião. E se você perceber, há 14 vezes no Evangelho de Marcos que Jesus
interroga os discípulos, pergunta alguma coisa aos discípulos, e dessas 14 vezes, uma única vez, quando Jesus perguntou, o que diz o povo a meu respeito? E vós, quem dizeis que eu sou? A única vez foi essa. Das outras 13 vezes, todas as vezes que Jesus pergunta aos discípulos, foi para censurá-los. Apontando uma dolorosa falta de entendimento dos discípulos. O Senhor Jesus Cristo, então, aproveita esse momento, numa conversa particular, dentro de casa, só com os 12, longe da multidão, para conversar com eles sobre questões tão sérias, tão solenes, que eu chamaria de valores absolutos do reino de Deus. Que valores são esses? Que princípios são esses? Em primeiro lugar, no reino de Deus, não há espaço para amor à preeminência. No reino de Deus, não há espaço ao amor à preeminência. Olha, por favor, versículos 33 e 34. Sobretudo o verso 34 no final, quando diz que eles haviam discutido entre si sobre qual era o maior. Na verdade, os discípulos estão caminhando numa outra estrada que Jesus. Eles estão subindo com Jesus para Jerusalém. Jesus está indo com uma intenção para Jerusalém, dar a sua vida, falando de sacrifício, falando de entrega. E eles estão caminhando com Jesus também para Jerusalém, mas eles estão abraçando um outro projeto. Eles estão com outras intenções. Eles estão com outros sentimentos. Enquanto Jesus está falando de autonegação, eles estão falando de autopromoção. Eles estão falando de grandeza, de ambição. E a ambição deles era a projeção do eu, e não a projeção do outro. Na verdade, esse discurso dos discípulos soou muito mal, sobretudo em face do contexto que precedeu esta conversa, e você pode olhar aí, exatamente nos versos 30 a 32, que Jesus estava exatamente falando para eles, momentos antes, acerca de dar a sua vida, de entregar a sua vida, de ir para a cruz. E eles, em vez de entender a mensagem da cruz, eles estão na contramão. Eles estão com outros propósitos e com outros sentimentos. O que está por trás aqui? Está por trás aqui é uma falsa teologia, é uma incorreta compreensão do que era o reino de Deus. Talvez até por não entenderem o que Jesus dissera neste mesmo capítulo, que alguns deles não passariam pela morte antes de ver a vinda do reino com poder. Os discípulos alimentavam a ideia messiânica, terrena, política, libertária. Eles entendiam que Jesus seria um Messias que haveria de governar sobre um trono em Jerusalém e que eles seriam seus ministros de Estado. E então, enquanto caminhavam e Jesus falava de um reino de poder, eles cogitavam isso, vai ser agora. Jesus vai tomar de assalto o poder de Roma. Jesus vai ser governador da Judéia, de Jerusalém, da Galileia, de todo Israel. E nós vamos ter projeção. Eles que eram alguns pescadores, um coletor de impostos, outros de partidos políticos diferenciados. Eles disseram, é agora. Nós vamos chegar ao poder. Nós vamos conquistar o poder. Esta ambição era tão arraigada que ela ainda continuou depois da ressurreição de Jesus. Lembram lá em Atos 1,6, quando Jesus está falando sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre o revestimento de poder? Quando perguntaram para ele, será neste tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Eles ainda aguardavam esse tempo. Isso estava mergulhado e muito infiltrado na mente e no coração deles. Mas eu preciso dizer, irmãos, que esse sentimento dos discípulos ainda talvez seja o sentimento mais incrustado, mais arraigado no nosso coração. No nosso coração. A nossa tendência também é de pensar que nós merecemos mais do que temos. Nós sempre pensamos em projeção, em destaque. E esse pecado da ambição e da vaidade, da preeminência, é tão antigo quanto a queda de Lúcifer.
É tão antigo quanto a queda dos nossos primeiros pais no Éden. John Charles Ryle diz que, na verdade, nós nascemos fariseus. Nós nascemos com essa tendência de nos acharmos melhores do que os outros e mais merecedores do que os outros e gostamos de estar em projeção em relação aos outros. Se percebermos, a exortação da Escritura, ela nos diz, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Olhe, por exemplo, para a história da humanidade e veja Senaqueribe, veja a figura de Nabucodonosor, veja a figura de Herodes, Agripa, como eles desejaram a glória para si mesmos. E a Bíblia diz, aquele que quiser se exaltar, será humilhado. Este é o ponto em que Deus foca a atenção para nós. Quem quiser ser exaltado, será humilhado. Mas aquele que se humilhar, esse será exaltado. Então esse é o primeiro princípio, que no reino de Deus não tem espaço para o amor à preeminência. Segundo princípio, no reino de Deus, ser grande é ser servo. No reino de Deus, ser grande é ser servo. Olha o verso 35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Irmãos amados, prestem atenção aqui, que isso não é coisa de somenos. Eu creio que está aqui a essência do que é a compreensão do cristianismo. A fé cristã, o cristianismo, o reino de Deus, está em flagrante oposição ao espírito deste mundo. No reino de Deus, a pirâmide social está invertida, está de ponta cabeça. Nos reinos deste mundo, nos valores da nossa sociedade, ser grande é ser servido, é ter muita gente a seu serviço. Mas no reino de Deus, ser grande é ser o menor, é ser servo de todos. No reino de Deus, ser grande não é ser vaidoso, altivo, orgulhoso. Ser grande no reino de Deus é ser humilde. A ideia de ser grande ou maior na posição de Jesus precisa ser profundamente alterada na nossa mente. A verdadeira grandeza no reino de Deus não é você estar no topo de uma torre e olhar de cima para baixo com soberba, considerando os demais inferiores a você, como aquele fariseu que subiu ao templo com o publicano para orar e se levantou para dizer, graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como os demais homens. Não, absolutamente não. O espírito de grandeza no reino de Deus não é esse de altivez. Na verdade, o único estandarte de grandeza levantado por Jesus é a bandeira da humildade. Ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E diz a Bíblia, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amados irmãos, ninguém pode compreender o cristianismo e ser uma pessoa orgulhosa, ser uma pessoa altiva, ser uma pessoa soberba. Por isso a primeira bem-aventurança no reino de Deus é, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Qualquer pessoa que olhar para si mesmo e dizer, eu tenho virtudes, eu tenho valores, eu tenho merecimentos, eu devo ser aplaudido pelos outros, não compreendeu o que é cristianismo. A ideia de poder para o mundo é exercer poder sobre os outros. Isso é ser grande para o mundo. Quanto mais forte você é, quanto mais poderoso você é, quanto mais rico você é, quanto maior poder você tiver nas suas mãos, quanto mais gente você tiver ao seu serviço, mais poderoso você é, mais importante você é. No reino de Deus é o contrário. A pirâmide está invertida. Quanto mais você serve aos outros, maior você é. Quanto mais humilde, mais despojado você é, mais você tem valor aos olhos de Deus. Agora preste atenção. Ser servo não significa também uma posição servil. Não é isso. Ser servo não significa ser um zero à esquerda. Ser servo não significa ser uma pessoa apagada.
Ser servo não significa que você não esteja guindado a determinadas posições de privilégio no contexto social. Não é isso. Ser servo significa que não importa a posição que você ocupa na estratificação social, o seu espírito é um espírito de serviço, de despojamento, de compreensão que tudo que você tem, você recebeu. E que o propósito da sua existência é dar mais do que receber. Na verdade, o que importa não é ser aplaudido pelo mundo. O que importa é ser aprovado pelo céu. O que importa é ser aprovado por Deus. Este é o princípio que Jesus está estabelecendo aqui para nós, nesse versículo 35. Terceiro princípio. No reino de Deus, os menores são absolutamente importantes. Os menores são absolutamente importantes. Olha os versos 36 e 37. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me recebe, ou me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Naquele tempo de Jesus, as crianças não recebiam a atenção dos adultos. Naquela época não havia o estatuto da criança, nem do adolescente. Tanto na cultura judaica, quanto na cultura romana, quanto na cultura grega, as crianças eram, de certa forma, marginalizadas e desprezadas e esquecidas. E o Senhor Jesus Cristo, querendo oferecer para os discípulos um exemplo vívido, em vez de fazer um discurso, ele pega uma criança no colo. Jesus foi o mestre das lições, mais do que tantas vezes das palavras. Muitas vezes Jesus economizou um discurso com a única figura. Ele pegou uma criança, e ele pegou essa criança no seu colo. E ele disse então: quem receber uma criança em meu nome, me recebe. E quem me recebe não recebe a mim, mas recebe aquele que me enviou. O que é que as crianças representam aqui? Jesus está falando de apenas receber a criança. Também receber a criança. Mas a criança aqui é um símbolo. É um símbolo de todos aqueles que são esquecidos, marginalizados, diminuídos, não vistos, não reconhecidos pela sociedade. O que Jesus está dizendo aqui é que, embora o espírito daqueles discípulos era saber quem era o maior, a preocupação de Jesus é assistir quem é o menor. Preste atenção nisso, irmãos, porque este é o espírito do cristianismo, e Tiago muito acertadamente alertou na sua carta do perigo que a igreja tem de ter dois pesos e duas medidas. O perigo que a igreja tem de dar mais valor a uma pessoa pelo valor que a sociedade dá a ela. De entrar duas pessoas na igreja, um rico e um pobre, um vestido de maneira bela, atraente, e a outra entrar com as suas roupas singelas e pobres. E a igreja dar mais valor a um do que a outro, pela roupa que ele veste, pelo anel que ele usa, pelo dinheiro que ele tem, pela posição que ele ocupa. E o Senhor Jesus Cristo aqui pega uma criança, símbolo daqueles que eram marginalizados, esquecidos, desprezados, e diz: quem receber a um menor como este, a mim me recebe, recebe ao que me enviou. O que Jesus está dizendo é que há uma atenção especial, um carinho especial, um amor especial do Pai, quando você se dedica a cuidar daqueles que são marginalizados, daqueles que são esquecidos, daqueles que são abandonados, daqueles que a sociedade escorraça e joga para a lateral da vida. A ambição humana parece não ver outro sinal de grandeza senão riqueza, status, coroas e elevadas posições. Mas o caminho da grandeza, segundo Jesus, é você devotar-se em cuidar daqueles que a sociedade despreza e rejeita. Desses pequeninos, desses desprezados. Há um reconhecimento divino àqueles que investem na restauração daqueles que são marginalizados e abandonados pela sociedade. Talvez esse trabalho nunca seja percebido pelos homens, mas é aplaudido pelo céu. Você não ficará sem recompensa, porque quando você recebe uma dessas pessoas, é como se você estivesse recebendo a Jesus.
recebendo o próprio Deus que enviou Jesus. Por isso, no dia do juízo, Jesus vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, entre na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu estive com fome e me deste de comer. Eu estive com sede e me deste de beber. Eu estive nu e me vestiste. Eu estive preso e fostes ver-me. Eu estive doente e me visitaste. Estive forasteiro e me abrigaste. E ias perguntar: mas quando te vimos nessas condições, Senhor? Todas as vezes que fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizestes. Não tenha sua mão remissa para ajudar. Não tenha o seu coração fechado para estender a misericórdia àqueles que estão à sua volta e àqueles que a sociedade julgam sem valor. Para Deus não tem caixote de lixo. O reino de Deus não tem lugar onde existem pessoas marginalizadas. Para Deus todos têm o mesmo valor e são importantes de igual maneira. Quarta lição que eu gostaria de destacar nesse texto. No reino de Deus, a intolerância exclusivista não encontra guarida. No reino de Deus, a intolerância exclusivista não encontra guarida. Olha aí versículos 38 a 41. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, nós lhe o proibimos porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim, pois quem não é contra nós, é por nós. Preste atenção, que a linha de pensamento ainda é a falta de compreensão dos discípulos. Eu fico admirado com a dureza do nosso coração, porque nós não somos diferentes desses discípulos. Quanto trabalho nós damos para Deus, quão duro é o nosso coração, quão mesquinha é a nossa mente, quão tapada é a nossa visão, quão remissos e lerdos nós somos para discernir as coisas espirituais. Mais uma vez, os discípulos revelam falta de compreensão e falta de discernimento espiritual. Jesus está indo para Jerusalém com um propósito e eles estão indo com outro propósito, cheios de ilusões. E agora a ilusão deles é que eles detêm o poder exclusivo, o direito exclusivo do poder do Senhor Jesus. Nós somos os únicos, nós somos os exclusivos. Só nós temos o direito de usar o nome de Jesus, de exercer algum ministério no nome de Jesus e usar o poder de Jesus. Diz a Bíblia que João proíbe um homem que expulsava demônios em nome de Cristo, pelo simples fato de não fazer parte do grupo apostólico, de não estar alinhado com eles. Na verdade, na teologia de João, não havia espaço para que houvesse outras pessoas que não eles, como verdadeiras seguidoras do Senhor Jesus. Agora preste atenção, que o homem está fazendo uma coisa boa, expelindo demônios, da maneira certa, em nome do Senhor Jesus, com um resultado positivo, aliviando uma pessoa aflita e necessitada. Mas mesmo assim, diz a Bíblia que João o proíbe. Vamos pensar no princípio que está por trás aqui. Há muitos segmentos espirituais, religiosos e até alguns chamados evangélicos hoje, que pensam que eles são os únicos que vão para o céu. Que se você não fizer parte de seu grupo sectário, você jamais entrará no reino de Deus. Que se você não aderir às suas fileiras, você está fora do reino de Deus. Há muitos que neciamente creem que Deus é um patrimônio exclusivo da sua denominação. Agem com soberba, agem com altivez e desprezam todos quantos não aderem à sua corrente sectária. Esse espírito exclusivista não tem a aprovação do Senhor Jesus, o cabeça da igreja. Na verdade, você vai encontrar registrado nos evangelhos algumas pessoas que não faziam parte do grupo dos discípulos e que tantas vezes demonstraram uma fé muito mais robusta do que os próprios discípulos. Aliás, às vezes que Jesus elogiou a fé de alguém, via de regra, era de um estrangeiro. Era de alguém que, no entendimento judaico, estava excluído do reino de Deus. Nós deveríamos ter mais cautela em julgar os outros. Na verdade, esse espírito sempre fez parte do ser humano. Se você perceber, certa feita, 2 homens, Eldade e Medade, começaram a profetizar no acampamento de Israel,
na caminhada e peregrinação pelo deserto. E Josué, cheio de zelo, disse para Moisés: proíbe-lo, Moisés. E a resposta de Moisés foi esta: tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Preste atenção nisso. O entendimento na época do jovem Josué era esse: somente Moisés podia profetizar. E aquele que profetizasse deveria ser proibido. E Moisés diz: não, o Espírito de Deus não é patrimônio meu. Deus pode usar outras pessoas. Deus pode dar o seu Espírito a outras pessoas. Pense no que Paulo escreveu aos Filipenses capítulo 1, quando está preso em Roma. E ele dá graças a Deus porque algumas pessoas estão pregando, ainda que com um sentimento equivocado, mas estão pregando o Evangelho. Que me importa? Pergunta Paulo, que me importa? Agora eu quero deixar claro uma coisa, para que não haja confusão, nem entendimento distorcido do que esse texto está dizendo. Então vamos dizer o que é que esse texto não está dizendo. Porque muitas pessoas pegam esse texto para forçá-lo a dizer o que ele não quer dizer. Para botar na boca de Jesus o que Jesus nunca disse. Jesus não está querendo aqui afirmar que nós deveremos considerar como parceiros os hereges, os heterodoxos, aqueles que negam a verdade de Deus, aqueles que acrescentam à Escritura o que não está na Escritura, ou que retiram da Escritura o que está na Escritura. O que Jesus está dizendo aqui, e nem aprovando aqui, não é o chamado inclusivismo religioso. Não, Jesus não está falando sobre isso. Em outras palavras, Jesus não está dizendo o seguinte: olha, toda religião é boa, toda religião segue uma vertente da verdade, olha Deus por um outro ângulo, e na verdade toda religião está a serviço de Deus. Não é isso que Jesus está ensinando aqui. Jesus não está ensinando aqui o universalismo. Jesus não está apoiando aqui o ecumenismo. Na verdade, não há unidade espiritual fora da verdade. Em momento algum, este homem que expulsa demônio em nome do Senhor Jesus está fora da verdade. Ele está fazendo uma obra boa, pelos meios corretos, em nome de Jesus, com um propósito certo, que é ajuda uma pessoa necessitada. E por isso é que Jesus Cristo ordena a João: vocês não devem proibi-lo. Nós estamos vivendo um tempo difícil, irmãos, nesta área, quando tantas pessoas se levantam para dizer que a igreja deveria ser mais fraterna com os que pensam diferentes, que a igreja deveria ser mais solidária com aqueles que não creem como ela crê, que a igreja deveria dar as mãos a todos os segmentos religiosos, não importa a sua fé, não importa a sua crença, não importa a sua teologia, porque na verdade, ao fim, todos vão ser salvos, na verdade todos são filhos de Deus. Isso é uma heresia, isso é uma mentira, isso é um engodo, isso não está apoiado nas Escrituras. E eu fiquei perplexo, há poucos dias, quando assisti a um programa, e eu vou dizer isso porque é um fato público, saiu na televisão, então outras pessoas devem ter visto e ouvido. Quando o bispo Crivella, terminando um programa, chama os umbandistas, os candomblistas, os esotéricos e todos os segmentos outros religiosos para se unirem em uma prece. Isso está em desacordo com a Escritura. Isso está absolutamente contrário ao que a Bíblia ensina. E aqueles que buscam ancorar essas ideias nesse texto estão absolutamente equivocados no seu entendimento e na sua interpretação. Agora, por outro lado, voltando aqui ao espírito do texto, voltando ao espírito da interpretação de Jesus, há muitas pessoas que correm o risco de idolatrarem sua denominação e sua estrutura eclesiástica ao ponto de não verem nenhum mérito nos outros segmentos que servem a Deus, de pensarem que eles são os únicos que vão para o céu e que agradam a Deus e que estão fazendo a obra de Deus. E aqui o Senhor Jesus vai ilustrar no verso 41, dando um exemplo. Não pensem vocês que só vocês estão a serviço de Deus, não. Jesus está dizendo isso para os 12. Em outras palavras, na caminhada de vocês, se alguém lhes der um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, não ficará sem o galardão. Um copo de água era o menor gesto de hospitalidade que alguém podia fazer. A Bíblia diz que este gesto devia ser feito até
com o inimigo. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Uma pessoa, se fizer isso, até um copo de água fria que der para você em nome de Jesus, porque você é de Cristo, não ficará sem a recompensa. Vamos ao quinto princípio desse texto. O reino de Deus exige renúncia de tudo aquilo que nos afasta da santidade. Versos 42 a 48. E eu chamo a sua atenção para o verso 42, porque é uma possibilidade monstruosa servir em vez de a fé ao abandono da fé. Vejam vocês, verso 42. E quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançada ao mar. Preste atenção que Jesus disse isso em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade que fica à beira-mar. Então, vamos ilustrar. É como se Jesus estivesse ensinando aqui dentro do templo desta igreja, dizendo o seguinte: quem fizer escandalizar a um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor pegar uma pedra de moinho. A pedra de moinho aqui é a pedra maior, que estava sobre uma pedra menor, para debulhar, para quebrar os grãos. Era uma pedra que um homem não podia, de certa forma, carregar sozinho, que tinha que um jumento arrastar. Jesus diz, olha, seria melhor alguém amarrar esta grande pedra e se jogar no mar, e obviamente morreria afogado, do que ser causa de tropeço para um desses pequeninos que creem em mim. Nesse mesmo contexto, Mateus disse, é inevitável que venha o escândalo, mas ai daquele por meio de quem vem o escândalo. Ai daquele por quem vem o tropeço para aquele que crê no nome do Senhor Jesus. Irmãos, isso deveria nos fazer tremer e temer diante de Deus. O que Jesus está querendo ensinar agora, nesse parágrafo, é de que a vida no reino é uma vida de santidade. Preste atenção nisso. Ninguém pode pensar estar no reino de Deus e ao mesmo tempo vivendo uma vida de pecado. Porque para ver esse reino você tem que nascer de novo. Para entrar nesse reino você tem que nascer da água e do Espírito. Não é possível ser um partícipe, um membro desse reino de Deus e viver na prática do pecado. E aí Jesus usa algumas figuras. Ele usa as mãos, os pés e os olhos. Aquilo que você faz, aonde você vai e o que você vê pode ser um tropeço na sua vida. Preste atenção nisso. O que você faz, o que você vê e aonde você vai pode ser um grande tropeço na sua vida. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo o seguinte: se a sua mão direita te faz tropeçar, corta. É melhor você entrar maneta na vida do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrar caolho no reino do que com os teus dois olhos seres lançado no inferno, onde o fogo nunca apaga e o bicho jamais deixa de roer. Se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrar manco no reino de Deus do que você ser lançado todo no inferno. Vamos entender o que Jesus está dizendo. Primeiro, Jesus não está recomendando aqui uma mutilação. Alguns pais da igreja entenderam isso e se mutilaram. Não é isso que Jesus está falando. Porque se você cortar o seu braço, você não eliminou a fonte do pecado. Se você arrancar o seu olho, você não eliminou a fonte do pecado. A fonte do pecado não é seu braço, não é seu olho, não é seu pé. Jesus já ensinara aqui no capítulo 7 deste evangelho que a fonte do pecado é o seu coração. Do coração procedem os maus desígnios. Então o que Jesus está falando? O que Jesus está falando é que você tem que ser radical na eliminação de tudo aquilo que seja tropeço para a sua vida. Você deve fazer uma cirurgia radical do ponto de vista simbólico de tudo aquilo que possa causar tropeço para a sua vida espiritual. Em outros termos, você precisa extirpar hábitos, você precisa abandonar talvez alguns prazeres que lhe são favoritos, você precisa renunciar a determinados ambientes que você gosta, você precisa romper-se com determinadas coisas que já são tão em partes da sua vida,
comer parte da sua vida, a sua mão, o seu olho e o seu pé. Em outros termos, você deve fazer morrer a sua natureza terrena. William Hendrickson chega a nominar algumas coisas, por exemplo, dizendo o seguinte, que a tentação deve ser abrupta e decisivamente cortada. Brincar com ela é mortal, meias medidas são destrutivas, a cirurgia precisa ser radical. Talvez, e ele cita alguns exemplos, talvez algum livro obsceno deveria ser queimado, uma foto escandalosa deveria ser destruída, um filme destruidor da alma deveria ser condenado, os laços sociais sinistros deveriam ser rompidos, um hábito venenoso deveria ser descartado da sua vida. Você vai examinar o seu coração e ver o que é que está sendo causa de tropeço na sua caminhada de santidade. Rompa com isso, radicalmente. Esta é a palavra que Jesus está nos dando. Em último lugar, último princípio. O reino de Deus revela que existe uma condenação eterna para aqueles que rejeitam o caminho da santidade. Os mesmos versos 42 a 48, há um estribilho de Jesus. É melhor você entrar no céu sem um olho, sem uma mão, sem um pé, do que todo o seu corpo ser lançado no inferno, onde o fogo não apaga e o bicho jamais, e o verme jamais deixa de roer. Jesus acreditava no inferno como um lugar, como um estado de sofrimento e de tormento eterno. E a palavra inferno aqui é uma palavra extremamente sugestiva. A palavra grega é a palavra Geena. E Geena vem do Vale dos Filhos de Rinom, um local em Jerusalém que foi instituído pelo rei Acais, ímpio rei Acais, quando ele levantou uma estátua de um ídolo chamado Moloque. Era um deus pagão. E esse ídolo era oco por dentro, com seus braços estendidos. E aí botavam fogo dentro deste ídolo, e quando ele ficava em brasas, em chamas, os adoradores deste ídolo sacrificavam os seus próprios filhos a este ídolo, jogando seus filhos nos seus braços em brasas. Diz a Bíblia que o rei Acais sacrificou os seus próprios filhos a este deus pagão. Mais tarde, Manassés fez o mesmo. Quando o rei Josias, um homem de Deus, começou a governar em Jerusalém, ele eliminou essa prática, ele profanou este lugar, e aquele local onde tinha esses sacrifícios abomináveis, execráveis, tornou-se o local onde o lixo da cidade de Jerusalém era jogado. E onde este lixo era jogado, não tinha processador de lixo como nos dias atuais. Então sempre havia fogo. E misturando fogo com chuva, chuva com fogo, havia ali um ambiente fétido, sujo, mal cheiroso, onde sempre tinha vermes roendo, fogo e fumaça. E Jesus lança a mão desta figura dramática para descrever o que é inferno, Geena, lugar onde o fogo não apaga, onde o verme jamais deixa de roer, lugar de sujeira, lugar de fogo, lugar de tormento, lugar de fumaça, lugar de cegueira, lugar de abominação. E o Senhor Jesus Cristo disse, com muita clareza, aqueles que preferirem o pecado à santidade, o lugar deles será no inferno. Não tem uma terceira via. Irmãos, se você e eu pararmos para refletir sobre o que é inferno, que ele é uma realidade, e que aqueles que não se renderem ao Senhor Jesus e não viverem em santidade, não poderão ir para outro local, senão para este local de condenação eterna. Nós nos tornaríamos muito mais zelosos da obra de Deus. E eu termino com a conclusão que o próprio Jesus usa. Você nota que Jesus vai concluir nos versos 49 e 50. E segundo William Barclay, esses dois versos, 49 e 50, são os versículos mais difíceis de serem interpretados de todo o Novo Testamento. Porque notem vocês que Jesus usa 3 ditados, ou 3 frases, ou 3 expressões complexas. A primeira delas está no verso 49, porque cada um será salgado com fogo. O que é isso? Salgado com fogo. O que Jesus quis dizer com isso? Você vai perceber que o sacrifício judaico, todo o sacrifício judaico,
devia conter sal. Antes do sacrifício ser levado para o altar, ser oferecido para Deus, tinha que botar sal. O sal também era, de certa forma, o sal do pacto, da aliança. A adição do sal é que tornava esse sacrifício agradável a Deus. Agora, Jesus está dizendo que cada um deverá ser salgado com fogo. O que isso significa? Significa que antes de você ter a sua vida aceita como um sacrifício agradável a Deus, você precisa ser salgado com fogo. E fogo fala de duas coisas aqui nesse contexto. Primeiro, de purificação. Segundo, de perseguição. Você percebe que entrar no reino não é entrar para um reino de promoção, mas é entrar para um reino de autonegação, de abnegação, de perseguição, de sofrimento. O apóstolo Paulo entendeu isso quando disse em Atos 14, 22, importa-nos entrar no reino por meio de muitas tribulações e ser salgado com fogo. Então, amados irmãos, nós temos que entender isso. A vida cristã agora não é de promoção, não é de coroa, não é de glória. Primeiro é a cruz, depois a coroa. Primeiro o sofrimento, depois a recompensa. Primeiro a luta, depois o galardão. Nós temos que ser temperados, salgados com fogo. Segunda frase de Jesus. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? O sal é bom, você não pode nem imaginar a vida sem sal. Alguns que estão aí com a pressão alta precisam diminuir um pouco, mas o sal é uma coisa fantástica. Fantástica. Os antigos diziam que o sal era a coisa mais pura, porque vinha das duas coisas mais puras, o mar e o sol. E o sal, ele é bom, porque ele tem duas coisas básicas. Primeiro, o sal dá sabor. Segundo, o sal coíbe a decomposição, a corrupção. O que Jesus quis dizer então? Ele não está preocupado com sal, ele está preocupado com a igreja, está preocupado com os discípulos, e ele está dizendo o seguinte, que o sal pode perder o seu sabor e tornar-se insípido. Ele está dizendo que a presença da igreja no mundo é uma presença antisséptica. Ele está dizendo que a presença de Deus, a presença da igreja na sociedade é que livra a sociedade de entrar num processo de rápida e total decomposição moral. Vós sois o sal da terra. Irmãos, já pararam para pensar nisso? Que a sua presença muda o ambiente. Que a sua presença numa sala de aula, jovem, que a sua presença, irmão, no seu trabalho, lá no seu contexto onde você vive, pode mudar o ambiente e frear um processo galopante de decomposição, de corrupção. Que coisa fenomenal! É isso que Jesus está dizendo agora, cuidado para que você não seja um sal sem sabor. A última expressão está aí no verso 50. Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Ter sal em si mesmo é ser santo. Ter paz uns com os outros é ser amoroso. Em outros termos, Jesus está dizendo que você tem que adotar esses dois princípios, santidade e amor. Se você não for santo, você vai brigar com seus irmãos, pode ter certeza disso. Se você não cuidar do seu coração, você briga com os outros. Se você cuidar da sua vida espiritual, você vai ter paz com seus irmãos. Preste atenção, amado, o problema não é o outro, o problema sou eu. A causa das contendas não estão nos outros, estão em nós. Nós é que temos um coração pronto para a guerra. Por isso Jesus diz, tende sal em vós mesmos. Porque quando nós tivermos sal em nós mesmos, nós vamos ter comunhão uns com os outros. Olha que princípio magnífico Jesus está nos dando. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, para que nós jamais fujamos da luta, que temos que travar com o nosso próprio coração, para nós não entrarmos numa outra luta, uma contenda e uma briga com os nossos irmãos. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, que Deus aplique esses princípios no nosso coração nesta noite. Nós vamos orar ao Senhor e eu preciso muito que Deus nos dê graça a mim, dê graça a você, dê graça a nós nesta noite. E eu quero convidar você para vir orar comigo aqui no altar de Deus.
Esses princípios de Deus precisam ser aplicados na nossa vida, como filhos do reino, como cidadãos do reino. E eu estou absolutamente certo de que todos nós estamos aquém desses princípios que o Senhor estabeleceu e precisamos que Deus nos ajude a colocá-los em prática na nossa vida. Então, se você quer que a igreja ore por você, venha aqui à frente, nós vamos orar, vamos colocar a sua vida nas mãos de Deus.